Tô esperando pra chegar. Trabalho. Trabalho. Esse aqui não, né? Olha, meu amigo. Conseguiu. Passar aqui na Oi, Nadir. Oi, mano. Graças a Deus. Vai ficar comigo, né? É meio de... Fala, Jorge. Ei, irmão, faz favor. Pode ser você.
Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, pensei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Caminho, sua presença não me deixe só no caminho. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Pastor Júnior, a sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Pastor Júnior, todos que conhecem o pastor Edilson sabem que ele amava as vigílias de oração. Quem aqui, como eu, meus irmãos e a nossa irmã Júlia, que levava o colchão
de igreja do que vocês ficarem aí na frente da televisão. Então, quem aqui aprendeu a amar a vigília de oração com o pastor Edilson vai lembrar que um dos cânticos, dos hinos, que a gente chamava corinho, que ele gostava muito de cantar, de Luiz de Carvalho, já falava sobre o céu e dizia: Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará, voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Eis o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda fechar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Para encerrar, oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Eis o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Canta Barnabé. Irmãos, amigos, nós vamos ler uma palavra? João 14,6. Eu sou o caminho. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Algumas pessoas perguntavam por que o pastor Edilson ainda demorou tanto tempo para morrer. Se nós realmente até tivéssemos direito de fazer essa pergunta. Mas por quê? Porque ficou 111 dias no hospital regional, 110 na UTI. Então, o próprio médico respondeu para quem perguntou. Embora ele disse: olha, tem um grande propósito na vida desse homem. Eu também não conhecia ele, mas eu vi muita gente se convertendo aqui dentro da UTI. E ele não era? 110 dias, desde que o papai chegou ali, nós começamos a pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é simples. E essa aqui é a essência de Jesus. Ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Então, se tem alguém aqui nessa noite que crê em Jesus, se você crê que Jesus é a verdade, se você crê que Jesus é o caminho, e de repente alguém aqui está fora do caminho, assim como na UTI, Jesus salvou várias pessoas que estavam longe do caminho. Jesus prolongou a vida do papai sofrendo ali na beira da morte, mas não deixava morrer, porque tinha mais um
Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Aleluia. A verdade ainda não é crente, ou de repente estava desviado, que admira tanto o pastor Edilson. Não adianta só admirar, a gente precisa crer como ele cria, a gente precisa andar como ele andou, a gente precisa viver como ele viveu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E o Espírito Santo está aqui agora. E o Espírito Santo pode estar tocando na porta do teu coração agora. Então, em nome de Jesus, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, e eu cearei, eu com ele, ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Eu queria perguntar, alguém aqui nesse fim de manhã quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, em qualquer lugar. Tenha fé, não tenha medo. Qualquer pessoa, ou está voltando para Jesus. Qualquer pessoa. Você que tem gente aqui que quer voltar para Jesus, ou que quer aceitar Jesus, ou quer fazer um compromisso, quer se parecer com esse homem que se parece com Jesus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, você pode entregar a sua vida para Jesus pela fé. Não tenha medo. Alguém aqui, levante a sua mão. Ninguém está olhando. Jesus está olhando você. Qualquer pessoa aqui. Alguém quer se reconciliar com Deus? Deus abençoe. Venha cá, irmã. Venha cá, deixa eu orar por você. Venha cá. Mais alguém que quer aceitar Jesus agora, ou se reconciliar com Deus, faça isso agora, porque já há festa no céu. Venha cá. Aleluia. Nós vamos orar por esta vida que hoje está sendo recebida. O Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Mais alguém com fé, entrega a sua vida a Jesus. Não tenha medo, só tenha fé, tenha confiança. Mais alguém, faça como essa senhora, faça como ela. Entregue sua vida a Jesus. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tenha fé, não tenha medo. Faça uma oração junto comigo. Eu abro a porta do meu coração e eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Entra na minha vida agora. Perdoa os meus pecados. Escreve no livro da vida. Aleluia. Faz de mim a pessoa que tu queres. Deus seu, me ajuda a te seguir e a te servir todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Essa é a Dona Mary. Deus abençoe. Há uma grande festa no céu. Agora pra cá, não passar pra ali. Também a gente passa bem no outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. O homem procurado. Natural e chique, também chamado de José da Consolação. Deixa só ele ver. Não sei onde é que é. Vai lá, né? Vamos orientar, peraí. Já? Entrega pra esse rapaz aqui. É o rapaz aí. Faltou amigos, alguém que fosse companheiro forte, dou-lhe abrigo. Precisando de um pastor de homem, mesmo de um pastor de homem, foram procurar aquele que Deus preparou.
Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, desmaiou por todo mundo que havia. Providência assim por mão de Deus chegou a justiça. De um pastor de almas, mesmo de um Pastor de homens foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso. Irmãos, em 1 Coríntios 2:9 diz que o olho do homem nunca viu, o ouvido do homem nunca ouviu, jamais subiu ao coração do homem tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo que o pastor Edilson viveu nessa vida, conhecendo o mundo inteiro, fazendo tantos amigos e ganhando a maior riqueza e o maior tesouro que podemos ganhar nesta terra, que são almas para Jesus. Nada pode se comparar àquilo que o Senhor preparou para todos aqueles que amam a Jesus, que amam a vinda de Jesus. Vivamos daqui para frente muito mais consagrados a Deus do que vivemos até hoje. Glória ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos orar nesse momento. Deus, nosso Deus Pai, nós Aí sim, pode trazer uma maceira, meu irmão. pelo teu servo, pelo que ele viveu nessa terra. Ó, Pai, em nome de Jesus. Ele nos ensinou. Sim, Pai. Nós venhamos ser fiel aos seus Pai. ensinamentos. Viu através dele na nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Esse homem recebeu, ó Deus, do Senhor, a bênção de ministrar a tua palavra em vários lugares. Ele ensinou que por onde formos, nós devemos fazer o mesmo. Aleluia. Que a sua atitude e que o seu exemplo console nossos corações, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, esteja nos norteando cada momento. Aleluia. E como um dia ele respondeu que alguém perguntou por que você está pregando a palavra aqui nesse lugar, sendo que lá no Brasil, lá tem pessoas que não têm Cristo. E ele respondeu, por obediência a Deus e amor às almas perdidas. Que nós venhamos ter essas frases como razão na nossa vida, como norteador na nossa vida, Pai. Que nós não venhamos arredar o pé e pregar o Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor console a família, console a esposa, tua serva, a irmã Lídia Braga, console os filhos, o genro, a nora, ó Deus, os netos, os bisnetos, e que o consolo deles seja dizer, eis-me aqui, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para que através da música, do teatro, da pregação, do evangelismo de rua, de qualquer forma, levando a palavra do Senhor, por onde for, o Senhor seja glorificado, e que nós venhamos honrar, ó Deus, a nossa caminhada com o teu servo, nesta terra. Muito obrigado, porque essa separação, ela é momentânea, Senhor. Logo estaremos com ele, contigo e com todos os outros. Louvado seja a Salva palavra. vidas, Jesus. Ser Pelo corajoso, testemunho do teu servo. para a glória do teu nome nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
pode ouvir Solta o balão, solta o balão. Obrigado, pastor Edilson. Valeu a pena, pastor, valeu a pena. Obrigado, obrigado. Pode ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Queridos, agora quando nós nos preparamos para voltar para as nossas casas, cada um vai para a sua casa, cada um vai na direção de onde veio, até a igreja ou até aqui. E eu quero pedir a vocês, que como diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que mais importante do que o início é o fim das coisas. Mais importante do que como se começa é como se termina. E hoje à noite o pastor Rui Gonçalves, hoje à noite é ótimo. Agora de manhã lá na igreja o pastor falou sobre morrer bem, características de alguém que finalizou a carreira bem e encerra a sua jornada bem. É isso que Deus requer de nós. Muitos de nós aqui, se não todos, nos sentimos e legitimamente somos filhos e filhas do pastor Edilson Braga. Amém. Nós 6 filhos de sangue, nunca tivemos a pretensão nem o ciúme de que fôssemos só nós os filhos, porque víamos a vocação e a unção do Espírito sobre a vida dele para produzir centenas e milhares de filhos e filhas do Senhor, como de fato foi. Portanto, eu quero dizer a vocês, solenemente, como Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 4, eu digo num tom de advertência, preste atenção, então um tom solene e de advertência. Honrem, vocês querem honrar o seu pai na fé? Vocês querem honrar o seu pai na fé? Sim. Vivam para a glória de Jesus. Exaltem a Jesus todos os dias da vida de vocês. Não permitam que vocês se encontrem no trabalho, na faculdade, no colégio, na vizinhança, com nenhuma pessoa que você não compartilhe a grande nova do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Às vezes alguém vai deixar de ir para o inferno porque você teve coragem de falar do amor de Deus. Portanto, esse homem que de verdade não está mais aqui, mas na presença do Rei do Universo, mas o seu corpo que nós sepultamos aqui, se você quer honrá-lo, honre aquele a quem ele serviu, a quem ele amou e por quem ele consumiu toda a sua vida. Que Deus nos leve em paz. Quando virarmos as costas para esse túmulo, esse corpo vai virar pó aqui. Daqui a pouco serão os ossos e o pó desse lugar. Papai será ressurreto dentro dos corpos. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus
vier no céu em grande poder e grande glória, essa pedra vai ser removida. Como aquela pedra em Jerusalém foi removida, essa pedra será removida. E o papai sairá daqui são, bonito, sem doença. Por favor, ao virarem essas costas, não vivam a mesma vida que vivemos até hoje. Não viva a mesma vida que você viveu até hoje. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, deixa eu falar um minutinho, depois a Esther. Estou caçando coragem. Mas todo mundo aqui me conhece, né? E quando minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 6 anos. Então eu cresci com você. Vou fazer 52. E todo tempo, nós vivemos o milagre de Deus. Amém. Glória a Deus. Várias vezes lá em casa só tinha água. A gente escutava a buzina do carro. A gente nem abria a porta. E já dizia, mãe, é o pastor Edilson. Ele trazia cesta, trazia tudo que a gente jamais iria comer. E às vezes a gente ia a pé, na chuva, a gente morava longe. Pensava que não, o carro atrás. Carro limpo, a gente tudo com os pés lameados. Entra aqui, mãe Maria de Jesus, com essa filha. E nós entrava já cansado. Ele morava lá pro Jacate, longe. Ele levava nós. Às vezes a gente estava também de novo. A mãe com coisa atrasada, ele chegava lá, irmã Maria, a oferta que a igreja deixou. Então eu tenho a honra de dizer, fui criado aos pés de Maria. Aleluia. Glória do Senhor. Servo de Deus autêntico. E a primeira pessoa que me disse, como ele dizia, você é pretinha, pequenininha, pobrezinha, faça valer a pena. Não deixe as pessoas verem a sua cor. E um dia ele disse para mim, Jacilene, ele nunca me chamou de Jacilene, sempre me chamou de Jacilene. Irmã Jacilene, você pode ser o que você quiser. Amém. Eu fiz teologia, estude, fiz letras, estude, fiz psicologia. Aleluia. Ele disse, entre na universidade, mestrado em UFPA. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. Tudo o que o meu pai na fé falou, desde os meus 6 anos. Senhor Jesus, glória a Deus. Jacilene, se você me permite, isso que você está dizendo reflete uma coisa muito forte sobre o pastor Edilson e sobre a família. Acho que todos nós que somos, de alguma forma, filhos espirituais desse homem, e filhos espirituais da tia Lídia, filhos espirituais dos filhos deles, de alguma forma, como filhos, como o Elton disse aqui, eu acho que todos nós que temos podemos dizer sobre nós dessa qualidade, dessa característica de filhos espirituais ou considerados como os filhos dele. Eu acho que todos nós carregamos um pouco do caráter e da personalidade dele e de cada um de vocês. Elton, Hudson, Marcos, Jane, Júnia, Júnior Braga, Hudson, eu não esqueci nenhum, mas a Jane. Acho que todos nós carregamos um pouquinho do caráter e da personalidade de vocês. E também da tia Lídia, obviamente. Eu acho que isso é uma característica muito forte do pastor Edilson, de ter transmitido de forma muito forte isso para vocês. E vocês, com essa personalidade muito forte, todos, transmitindo também isso de forma muito forte para cada um de nós. Então a gente acabava não se sentindo minimamente estranho perante o pastor Edilson. Todos nós temos liberdade e liberdade para aprender com ele, que eu acho que é algo que cada um de nós vamos levar, tudo que a gente pôde aprender. E mas além disso tudo, a marca profunda da cruz na vida desse homem. Como alguém disse aqui agora, uns minutos atrás, valeu a pena. Essa é a vida que valeu a pena ser vivida. Essa é a vida que mudou a vida de milhares. Essa é a vida. Irmã Estezinha, pastor Licélio, pastor Lino, vão aqui fazer esse momento
de gratidão. E eu quero só honrar o que eu prometi um dia para o meu pai. Há mais ou menos 12 ou 15 anos atrás, eu não lembro, houve uma situação que a gente raramente viu o papai doente, mas houve uma situação que ele achou que não iria sobreviver aquele ano difícil. E ele olhou para mim e disse: eu senti uma dor muito forte no meu peito. E eu achei que eu fosse morrer esses dias. E eu quero pedir uma coisa para você. E eu estava em Tucuruí para um fim de ano, como a gente se encontrava. E ele disse: me prometa uma coisa. Quando eu partir, eu sei que todo mundo vai lembrar da sua mãe, dos seus irmãos, da igreja. Mas eu vou pedir, não esqueça da filha que Deus me deu. A filha do coração, que ficou aqui mais de 30 anos cuidando de nós. E eu quero te dizer, Ivonete, que o papai falou isso. E me fez prometer, nunca esqueça que a Ivonete é daqui. E ele apontou com o dedo ao coração. Ele disse, olhando nos meus olhos, e vocês sabem quando o papai encarava você ficava derretido. Ele dizia, apontando para o coração: a Ivonete é filha daqui, ela é filha do meu coração. Irmãos, Estezinha, pastor Licélio, pastor Lino, o último órgão do pastor Edilson Braga que parou foi o coração. Todos os órgãos do papai, semana passada, foram entrando em falência múltipla dos órgãos, mas o coração permaneceu firme, até que segunda-feira à tarde o Júnior fez a última visita na UTI e disse: pela primeira vez, o coração do papai começou a enfraquecer nesta segunda-feira. E eu me perguntei, por que o coração do papai foi o último, que resistiu tudo, que os médicos diziam, jovem não dá conta de passar por tantos AVCs e tanta luta como o corpo dele passou. Porque o coração ficou firme até o final. E eu lembrei que o coração dele era conectado com o coração de Deus. E ele fez aquilo que a palavra de Deus ensina, que Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele amou tremendamente a Deus, a Jesus, a sua esposa. Onde a mamãe tivesse, era a casa do papai. Porque ele amou tremendamente essa esposa. E ele amou a cada um de nós, filhos. E a igreja, não só a Igreja Batista em Tucuruí, as igrejas do povo de Deus de Tucuruí. Ele dizia para mim: filha, nunca fale da noiva de Cristo. Ele amava a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra. Louvado seja o Senhor. Irmã Esther, pastor Licélio, pastor Lino. Só para nós lembrarmos que os apóstolos, no livro de Atos, eles disseram que eles não podiam deixar de fazer a obra para ir servir as mesas. Mas eles providenciaram pessoas que cuidassem das viúvas. E nós queremos, diante de Deus, reconhecer, irmã Lídia, o seu valor. Eu sei que é um momento de fragilidade, o amor da sua vida, o pai dos seus filhos, foi recolhido para o seio do Senhor, para a presença de Deus. Mas nós, como igreja, irmãos, eu quero fazer desse momento um momento de convocação para que nós sustentemos a irmã Lídia em oração, nas nossas orações. Para que sempre que for possível, abrace ela. Quem puder ir visitá-la, levar um agradozinho, um mimozinho, isso é tão importante, isso é tão maravilhoso.
Eu tenho certeza que nesse momento a irmã Lídia gostaria de estar rodeada de todos os seus filhos por um bom tempo. Mas infelizmente isso não será possível. Como é bom ouvir Elton falando, o inspirador, como é bom ouvir Jane falando, como é maravilhoso e bom ouvir o pastor Júnior falando e todos os outros. Como é maravilhoso isso para ela nesse momento. Seria tão importante eles estarem mais perto, junto dela por mais tempo. Mas infelizmente eles não vão poder estar. Mas a igreja do Senhor precisa abraçar a sua serva. Como a Jane acabou de dizer, o amor da vida do nosso pastor. Ele já está com o Pai, mas ela está no nosso meio. E ela não pode ficar desamparada. Não desampare a irmã Lídia. Não desampare. Não desampare ela nas suas orações. Não desampare ela nas visitas, nas homenagens. Mande uma mensagenzinha de vez em quando, um áudiozinho. Não escreva não, é melhor ouvir a voz, né, irmã Lídia? É tão gostoso ouvir uma voz, uma pessoa expressando o amor, o carinho. E eu quero dizer, irmã Lídia, que nós nos sentimos muito honrados por sua vida. O pastor não seria o mesmo homem de Deus se não tivesse uma mulher à altura. É verdade. Viu, irmã Lídia? Ele sempre honrava a senhora diante da igreja, no particular, no dia a dia. Você sempre foi, na vida do pastor Edilson, a mulher que Deus escolheu para ele. E ele tinha isso como algo muito nobre, muito honrado. Glória a Deus. E nós, irmã Lídia, nós queremos deixar o nosso amor declarado aqui para a senhora, porque às vezes a gente pensa só no pastor que está indo. E é tanta declaração, e é tanto, né, tanto testemunho, e é tanto focando ele. Mas ela está viva, ela está fragilizada, ela está consolada, confortada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ela é humana. E como humana, tem os momentos de fraqueza, que parece que não vai suportar. Talvez a gente nem saiba, talvez ela se abre com alguém. Por isso, irmãos, lembrai-vos da viúva, do seu servo. Não desampare. Amém. Muito obrigado, Esther. Amém. Eu vou tentar ser breve, rapidamente. Ela quer falar. Quer falar? Desculpa. Vamos falar. A conversão dele. E a missionária disse, eu nunca vi uma conversão igual. Foi uma conversão especial que tocou toda a convenção. Então, eu guardava isso, porque nós já estávamos nos conhecendo. E depois, um missionário, a irmã Reiser, a esposa do pastor Raul, a irmã, esqueci o nome da esposa do pastor Paulo Sanders, que fez nosso casamento. Disse, você ama, mas ama muito. Então deixe ele fazer a obra, ele é especial. Eu guardei isso no meu coração, para não colocar diante dele os empecilhos. Mesmo quando ele passava 2 meses, e eu sozinha em Tucuruí, e os meus filhos estavam adoecendo todos de sarampo. Eu fui lá no hospital municipal, que era onde, do lado, ali quase perto da Celta, né? Da outra empresa. Então,
ele disse assim, eu esqueço o nome do médico, ele disse, pastor Edilson, ele está viajando, não se preocupe. Eu me converti, eu fui da Igreja Batista do Telégrafo. Mas eu esqueci o nome. E ele disse, não se preocupe, eu vou dar toda a medicação que eles estão precisando. Né? E a gente, muitas vezes, quando ele foi para um congresso, outro congresso da Transtotal, e demorava muito tempo para voltar. E a minha mãe dizia, Lídia, Edilson está demorando tanto. E não tinha, Tucuruí não tinha telefone como nós temos, né? E não havia celular. Aí tu não tem medo não que um dia ele apareça, fique lá com os outros. Eu não tenho ele como minha propriedade. Eu lembro que ele disse que eu fui escolhida por Deus. Ele pensava em outras 3 moças da primeira igreja. E Deus disse, não é essa. E ele apontou a minha imagem. Então, cada vez que eu tinha alguma coisa que eu achava que não estava boa, mas eu tinha muita preocupação em ser contra os planos de Deus. Porque era isso que eu sentia. Era o Senhor maravilhoso, um esposo maravilhoso. E que todas as noites, antes de dormir, quando todos estavam dormindo, ou ele se levantava e orava com as mãos estendidas, orando por cada um filho. E ele disse que eles nunca se afastem dos teus caminhos. Aleluia. Então, se hoje reconhece, o pastor Benito falou, eu não lembro quem falou, família, para fortalecer a família, é orar, a preocupação é orar pelos filhos. Ele dá continuidade aos planos do Senhor. Amém. Enquanto estou colocando, meus irmãos, a minha maior dificuldade na biografia do pastor Edilson foi o próprio pastor Edilson, eu vou explicar por quê. Porque ele nunca falou nada para mim. A irmã Terezinha lembra que eu conversei com a mãe dela, eu conversei com várias pessoas. Eu investi dinheiro, inclusive, para ir Vila do Carmo, Baião, atrás de várias pessoas para me contar a história, porque o pastor Edilson nunca quis me contar nada. E todas as vezes que eu falei na PIB de Tucuruí, eu falei diversas vezes a biografia dele, aliás, algumas coisas que ele fazia, ele nunca me permitiu, ele até me beliscou uma vez, que eu não poderia dizer que era ele que fez. Que eu tinha que dizer que foi a PIB de Tucuruí que fez. Mas eu não podia, irmãos, dizer que era ele. Eu queria dizer que era ele. Eu lembrei do comentário da irmã Rebeca, que tudo tem a ver com o pastor Edilson. E ontem eu não vim, porque eu queria dizer no seminário. E eu falei cedo para o pastor Francisco Almeida. Eu entrei no seminário apaixonado por teologia. A minha vida inteira foi ser apaixonado por teologia. E eu queria conhecer outros seminários no Brasil, porque a gente tinha o seminário equatorial como um seminário pobre, de pessoas simples e que não tinha grande expressão. E ontem eu disse que um dos maiores orgulhos como professor do seminário, hoje como diretor acadêmico do seminário, como professor do seminário, foi ter o pastor Edilson como nosso aluno naquele seminário. Eu disse ontem isso lá. E para encerrar, duas coisas que eu aprendi com o pastor Edilson, que assim, é uma característica minha. Todo mundo que eu chego perto eu observo. Ela pode não perceber, mas eu estou observando para extrair dela. Eu não sei se quantos de vocês aprenderam isso, mas eu já tive proposta para sair da Igreja Batista, da denominação Batista, de todas as formas. Mas o pastor Edilson, tinha uma coisa que eu aprendi com ele, é que, meus irmãos, ele gostava, apaixonado pela família, pelos amigos, mas a PIB de Tucuruí era uma grande paixão.
Ele amava essa igreja de coração e eu aprendi com ele a ser apegado à igreja batista. Se me matarem, vai sair sangue, DNA, vai sair batista aqui. Eu aprendi isso com ele, de amar a denominação de um jeito impressionante. E por último, uma das poucas vezes que eu saí com ele, meus irmãos, eu queria desistir no meio do caminho, eu vou ser sincero, porque... E foi estudando o texto na licença sobre as epístolas paulinas, quando Paulo diz orar sem cessar, eu nunca tive ideia do que era isso. Mas com o pastor Edilson eu aprendi. Nós andamos no carro, o Sérgio vai comigo, nós fomos pro terminal. Antes de entrar no carro, ele orou. Chegou no terminal, saiu do carro, ele orou. Ele fez alguma coisa lá, ele orou. Entrou no carro de novo, ele orou. Chegou na casa, ele orou. Eu sei que 6 vezes nesse dia ele orou e saiu do carro. Eu falei, mas meu Deus, como é que alguém ora para entrar no carro e sair do carro? Eu digo, não é possível. Aí eu entendi que orar sem cessar é um estilo de vida. Mas eu queria passar o dia inteiro contando todas as coisas que eu tenho do pastor Egídio gravado, documentado, registro. Mas vai falar no livro. Eu espero falar no livro. Mas por último, a mais engraçada, meus irmãos, eu quero falar o seguinte. É que o pastor Edilson só teve 2 do Norte que pregaram na conferência do Billy Graham. O pastor Edilson Braga e o pastor Roberto Cases. E no dia que ele chegou em Amsterdã, tinha uma multidão esperando o pastor Edilson. Porque o pastor Edilson era tão impressionante, os feitos deles eram tão grandes, que até criava história que não existia, de tão grande que ele era. Aí a Amsterdã queria saber quem era o homem que orava e o carro passava por cima do... Voava por cima, porque não tinha ponte, era pinguela, né? E como é que o homem orava e o carro voava e passava por cima? Isso era impressionante, o povo queria e o pastor Edilson ficou invocado. Não, gente, era uma pinguela que o carro passava, não tinha nada disso. Então era tão grande que até na Holanda se ouvia falar desse grande homem. Eu queria deixar registrado essa ele fez parar na pista. Isso mesmo. Eu tava. Essas histórias assim todas, assim. Testemunha. Olha, eu Então só é para isso, completar. gente. Obrigado pela oportunidade. Quando alguém queria elogiá-lo, alguma Ele não coisa, gostava. ele disse: a honra de Deus não será tirada. Eu jamais vou tirar. Amém. Pastor Lino, irmãos. Meus amados, graça e paz. Filipenses 4:1 diz: portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Nós somos a alegria e coroa desse homem que partiu para Jesus. Amém? E que bom também, quando nós partimos desse mundo, alguém diga que também é alegria e coroa nossa. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, por ter me colocado, por ter me salvado com 16 anos de idade. Eu não pensava em inferno, não pensava em céu. Já tinha congregado na Igreja Batista quando era menor com meus pais, mas depois cresceu, todos se desviaram eles. Mas em 86, eu voltei para Cristo, fui salvo por Cristo, foi um convite de 3 jovens da igreja. E eu quero agradecer a Deus por isso, por ter usado aquelas 3 jovens. Amém. A irmã Kélia Puc, a Késia e a Esther. Amém. Filha da irmã Selva do Senhor Isabel. Então agradecer a Deus por ela. Eu quero agradecer a Deus pela família Barros Braga, que me adotou como filho, porque eu me sentia como filho. Amém. Amém. E eu quero agradecer a Deus pelo pastor Edilson, pela irmã Lídia, por todos os filhos que sempre me amaram. Amém. E mesmo quando às vezes errando, e continuava amando. E então quero agradecer a Deus porque nessa igreja eu constituí minha família. Eu aprendi a orar por uma esposa com ele. Eu aprendi a orar por uma esposa, não por qualquer esposa também, assim. Ainda não sou uma crente, mas uma esposa que ama a missão, que ama orar, que ama evangelizar. Como a Marlinha. Como a minha esposa é. E amado. A minha não era, mas se tornou. É isso aí. E glória a Deus por isso. E que nós venhamos, irmãos, com essa frase, encerrar com essa frase aqui, agradecer a Deus por tudo isso e dizer, como ele disse um dia, que por obediência a Deus e amor às almas perdidas, nós devemos levar esse evangelho. Glória a Deus.
Quando eu cheguei em Abaetetuba, muitos falaram assim, Lino, lá é terra de traficante, mas cheguei lá e já tinham levado eles. Mas quando eu descobri que aquela igreja ela foi organizada pelo seu pai, pastor Sorte, nesse período de barro, falei, tá, eu continuo na família. Amém. Continuo na família. Vamos lá. Agora, Deus, muito obrigado. Eu acho que esse momento é um momento que único que nós estamos tendo aqui para dizer o que nós sentimos e o que queremos fazer. Vamos continuar o legado dele, de liderança, de oração, de evangelismo, de discipulado. E alguém disse, Lino, tu é o apóstolo. Eu falei, só quando eu plantar 30 igrejas, eu serei o apóstolo. E aí então, e eu estou brincando, eu falei brincando com a pessoa, porque ela ficou brincando comigo, né? Mas se ele plantou 28 igrejas e não sei quantas congregações, então nós não temos direito de fazer menos que isso, como filho na fé dele, como estrela da coroa dele. Para agora. Glória a Deus. Vamos encerrar com uma música. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Estou no caminho, ao lado da glória. Estou no caminho, ao lado da glória. Estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho, ao lado da glória. Verei Jesus quando lá chegar. Verei Jesus quando lá chegar. Verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus quando lá chegar. Não há tristeza do outro lado, não há tristeza do outro lado, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza do outro lado. Alegria, só alegria do outro lado, só alegria do outro lado, só alegria, só alegria, só alegria do outro lado. Vamos pra casa, Deus abençoe. Igualmente, vamos para Canaã. Quem tiver carro, não. Graça e paz, obrigado. Em nome da família. Deus abençoe a todos. Obrigada a todos.